Salve, salve todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui estamos dando continuidade aos vídeos que estamos realizando diariamente, levando a confirmação na nossa compreensão e considerações da fase racional através do estudo feito por essa cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional ditada pelo racional superior através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro aqui na Terra, responsável e porta-voz da verdade das verdades, o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Este ser iluminado, mensageiro da pureza, da perfeição, missionário que veio em missão realizar a revelação da nossa formação, da nossa geração aqui neste mundo de deformação e transformação elétrico e magnético. E nos vídeos anteriores estamos focando, fazendo considerações em uma página ditada por ele, que está exatamente nos 21 livros da obra fundamental, básica dessa cultura transcendental cósmica, que é a cultura racional. Essa cultura que confirma a fase racional, esta fase brilhante, radiante, sendo a fase da existência da humanidade mais bela, mais linda que possa existir, por ser a fase da nossa definição de existencial aqui neste mundo transitório passageiro. E assim, a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase da razão, a fase da ressurreição de toda a humanidade, é a fase mais linda que possa existir, por ser a volta de todos os seres que estavam na categoria de animal, de origem superior racional, voltar ao seu verdadeiro mundo natural de origem, o mundo racional, e tornando-se assim seres novamente eternos, de vida própria, em forma de uma energia de composição de uma massa cósmica pura e perfeita, eterna. Por isso o objetivo desta cultura natural da natureza, a cultura racional, é desenvolver o nosso raciocínio, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, nesse templo que foi criado aqui na Terra para conduzir esta essência divina que perdeu o seu corpo original de massa cósmica em cima da formação da água e da terra, que foi oriundo da goma e da resina por um processo de transformação, derivando-se da planície racional, que era uma parte deste mundo superior que não estava preparado para o nosso progresso e que, pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio, ainda como seres puros e imperfeitos, habitantes desse mundo superior, adentramos por esta parte, não atendendo o chamado de atenção do superior racional, aquele ser superior que é a fonte da vida, do amor, da sabedoria, que tudo fez com a força da pureza, da perfeição, da limpeza, que é a energia racional, essa energia que era na nossa composição e que mantém a vida, a força eterna do ser, e por isso que a vida não se acaba, se transforma, mesmo deixando o seu estado natural, permaneceu o vínculo que está materializado nesse corpo transitório passageiro de animal por estar sendo animado por uma natureza em transformação degenerada, enfraquecida, oriunda da transformação da parte deste mundo racional, que é a planície racional. E esses habitantes que intercederam uma força de progresso próprio sobre essa parte, que resultou na descida deste mundo superior, e de lá transcorreu durante 21 eternidade
sucessivas transformações, dando formações a outras forças que constituem na derivação da formação de vidas diferentes do que éramos, formando assim a vida artificial, por não ser mais aquela vida natural, eterna, de composição de uma força pura e perfeita, que era a energia racional. Então, somos constituídos aqui para a energia elétrica e magnética, estas duas forças que foi originada pela transformação desse plano inicial racional, denominado planície racional, um campo de energia, uma pequena parte desse mundo que desceu, como já em vídeos anteriores eu mostrei a sua descida transformativa no processo de formações de composições fluídicas diferentes do estado natural da energia racional, dando aí formação na composição de fluidos, esses fluidos que deu formação a esta natureza, a qual apenas conhecemos desse campo elétrico magnético. E assim, essa energia elétrico magnética que constitui a vida aqui nesse plano inferior, nesse plano material, a qual estamos dependente dessa natureza que é constituída por 7 partes: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Assim, esses habitantes que por conta própria progrediram sobre essa parte, que eram habitantes do mundo racional, e que nessas transformações chegaram à sua extinção, e assim extinguindo-se no início da goma e da resina, que foi derivada da transformação formativa desta energia racional, que constituiu essa polaridade, a unidade formando a dualidade, e dessa dualidade dando causa e origem à nossa máquina do raciocínio, por extinguirmos em cima do início da água e da terra, que compôs a formação desse campo biomagnético, ou seja, eletromagnético, devido à extinção e transformação dessa parte com a extinção dos habitantes, que no início da matéria foi formado um corpo para revestir a essência da vida, que está em forma de máquina do raciocínio, por ter esses habitantes perdido o seu corpo de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E assim, alcançando esse processo, e por essa razão, a energia eletromagnética é a energia que deu consequência à formação desta classe animal racional. Como diz, nós somos um carbonário, e foi nessa eternidade que ficamos a sexta a fazer as considerações sobre os 21 degraus que estão na página dos livros Universo e Desencanto, da obra básica fundamental, primeiro sétimo da obra fundamental básica de cultura racional. É o curso primário de cultura racional, que esclarece de forma clara, simples, num linguajar bem popular, toda a constituição, composição da formação da matéria deste mundo material, deste mundo animal. Animal por ser animado por duas forças vibratórias desse campo fluídico, desses fluidos arquidoféricos que compõem esta arca esférica denominada e chamada de planeta Terra. E assim, como está esclarecido em vídeos anteriores, não vou enfatizar para ganharmos tempo. Na minha compreensão, isso não significa que eu sei mais que os demais. Todos que leem esse livro sabem de igual para igual, porque está dito e redito, provado e comprovado pelo racional superior de uma forma clara, simples, a nossa formação, a nossa verdadeira origem, provado e comprovado quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então, esses vídeos levando
a quem não conhece, a cultura racional, que é a maior cultura de toda a história da existência humana, embora com a sua simplicidade, ela traz a maior grandeza universal, que é a prova e a comprovação esclarecida da nossa verdadeira origem e da origem, formação e criação de todo esse universo, de uma forma bem singular, ditada por esse mensageiro da pureza, esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, porta-voz da verdade e da verdade, único representante do mundo racional, este que é o autor único, sem segundo nem terceiro, desta cultura transcendental, cósmica, racional, que é a cultura racional, a cultura cujo objetivo é o desenvolvimento do raciocínio para integrar todos a esta fase do terceiro milênio e assim obtendo a verdadeira paz interior e se harmonizando com o mundo exterior por se ligar ou religar-se novamente à sua origem, à sua fonte de vida, que é o mundo racional, recebendo de lá toda a força de equilíbrio para a caminhada até o fim do ciclo desse corpo material, que é um carbono do corpo original que foi extinto sobre o início da água da Terra. Por isso que no sexto degrau, como é mostrado, nesta formação que começamos exatamente a ter mais ou menos uma compreensão por ter havido a composição da materialização através do lítio, junto com a formação do berço da forma que foi constituída o nosso corpo para revestir essa essência da vida, esse corpo animal que seria animado por essas duas forças eletromagnéticas, fonte e origem de todos os fluidos que compôs no processo da descida nessas 21 eternidades a formação do ser humano, que tem uma parte materializada e outra parte sensorial, vibratória, elétrica e magnética. Mas isso é exatamente como está bem esclarecido. Você vê no primeiro volume, todas as lições são bem, diria assim, profunda, porque vai na raiz, e elevada porque traz a origem, mostrando o porquê da causa, do efeito gerador, criador, formador deste segundo mundo, desse antimundo, porque antimundo, porque antes de habitarmos este mundo, éramos habitantes de um supermundo cósmico, que é o mundo racional. E assim, este grande Senhor verdadeiro, diria assim, porta-voz da luz da razão, da luz da verdade, que veio nos libertar através da escrituração racional, que confirmou a fase racional, que iniciou-se com a sua chegada no dia 30 de dezembro de 1903. Quando aqui, este habitante do mundo superior, superior racional, essa força de energia, fonte do amor, do saber, da luz divina, tomou a forma humana, a forma de um ser animado por esse campo eletromagnético, e assim, passando ele por animal sem ser animal, muitos achando que ele era bicho igual a gente, diferente que não era, porque ele veio diretamente do mundo racional, e nós passamos por sucessivas transformações e formações de corpos diferentes durante 21 eternidades. E assim, o corpo de energia deste habitante do mundo superior, que é o superior racional, o supremo raciocínio do universo, que deu causa e consequência ao corpo material do racional superior, que aqui na Terra é o supremo raciocínio do universo, personificado no tu que vemos, que vimos, que estamos vendo, este grande Senhor, Manuel Jacinto Coelho, este habitante cujo nasceu já com seu raciocínio plenamente desenvolvido para o cumprimento desta missão de elaborar esta escrituração de revelação e salvação para a nossa libertação através da verdade verdadeira, mostrando a origem da humanidade
do universo, da natureza. Então a fase racional é uma fase de recuperação e salvação da humanidade e desta natureza elétrica e magnética. Como é bem dito nesta grande lição, que eu vou dar continuidade, os fluidos que é a composição da formação deste mundo arquidoférico, dessa arca esférica, que essa arca navega nesse grande oceano, desse universo de fluidos, de energias, constituído da formação, da derivação, da transformação e degeneração dessa planície racional. E assim, os fluidos arquidoféricos, seja o hidrogênio, o oxigênio, seja todas essas substâncias derivadas da energia racional que constituiu a formação das duas forças que compôs, multiplicando-se em demais forças fluídicas, que foi a eletromagnética, que constituiu a formação das demais forças, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono, hélio, e assim sucessivamente, todos esses 21 elementos químicos que encontram-se na tabela periódica, de uma forma simples e natural, passaremos a conhecer a sua fonte originária da sua formação e transformação deformativa, através dos esclarecimentos ditados por este ser universal, que é o racional superior, o supremo raciocínio do universo, que é o verdadeiro Deus. Deus, tirando o D, fica o eus, e quando passamos a conhecer o nosso eu verdadeiro, que é o raciocínio, passaremos a conhecer quem é esse superior racional, que é essa fonte da vida, do amor, do saber, da luz, porque Deus é luz, Deus é sabedoria, Deus é amor, Deus é compreensão. Então Deus não tem mistério, não tem enigma, não tem fenômeno. Fenômeno, enigmas e mistérios pertencem ao animal pensador, imaginador, que vivia desconhecido de si mesmo, por ter atravessado um vácuo do esquecimento durante 21 eternidades, num processo de transformação degenerativa, e assim deformando-se nessa composição elétrica e magnética, mas de origem superior racional. Por isso que o animal de origem racional, ele é livre pensador, por ser de uma origem superior, por ter essa identidade. A causa e consequência dessa identificação de ser racional é o corpo de energia racional que se extinguiu-se em cima do início da água e da terra, derivada da goma e da resina, que foi originada dessa planície racional. E assim esses corpos que foram extintos sobre essa polaridade elétrica e magnética, e em junção com essa essência racional, deu causa aos micróbios, aos microvírus visível e invisível, dando formação ao corpo material para revestir esse ser, esse habitante racional que estava deformado neste mundo animal. Por isso que somos um centro astrológico, como nos afirma o racional superior, ao iniciar exatamente a confirmação da fase racional, com as seguintes palavras: quem és tu, que a ilusão é tanta, é capaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material, por grande obscuridade do espírito. O espírito representa as experiências desse campo obscuro de desconhecimentos que vivíamos, aonde nessa expansão, nessa especulação, nos perdemos nos mistérios, nos enigmas e nos fenômenos, e daí surgindo através de três forças, dois elementos a constituída neste mundo artificial. Primeiro, a natureza eletromagnética criou o mundo o artifício, todo o artifício, que foi exatamente o ofício para nos levar à evolução no processo de transformação e expansão dentro de um mundo espiritual, que é o mundo das experiências, das especulações. Então, tudo isso derivado da força magnética e elétrica que constituiu. E assim sendo, o racional superior, na página 9 do seu ditado Universo e Desencanto, que compõe essa cultura que confirmou a fase do terceiro milênio, a fase da ressurreição da humanidade, ele nos notifica ao afirmar que, por ser
o ser humano um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional, e nela o porta-voz da verdade e da verdade, por a natureza dos viventes se adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formado por 7 partículas. E dependendo dela, essas 7 partículas são na realidade as 7 partículas, porque assim somos Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. E mais à frente, ao concluir exatamente o racional superior, prova o que ele falou aqui, através exatamente desta lição, no primeiro no segundo livro da réplica, que é a prova da escrituração fundamental e básica, que está dividida em 3 cursos: primário, secundário e superior. 7 primeiros livros da cultura racional Universo Desencanto é o curso primário, como eu falei no início, que revela todos os mistérios, enigma e fenômeno da formação, da composição e geração desse mundo material visível e invisível, desse campo elétrico e magnético. E o segundo, 7º livro sequencial forma o curso secundário de cultura racional, onde revela toda a mecânica celeste do espaço, do cosmo, desse campo do astral superior que está acima do Sol, que é constituído, formado pela força da energia mediadora racional, que alimenta toda a formação e ordem desse universo. Essa energia que no estágio permaneceu como mediadora consciente racional, por ser exatamente derivado da energia racional, que paralisaram o seu progresso, não seguindo adiante, os que seguiram adiante em cima da parte da planície racional, transformou essa energia mediadora consciente racional no astral inferior, que foi a formação dessas 2 forças energética, geradora, no seu rebaixamento vibratório, elétrica e magnética, que daí essas 2 forças deu consequência a 21 substâncias, diria assim, atômicas, que são constituídas pelos fluidos dessa arca esférica, que o racional superior denomina como fluidos arquidosféricos, que compôs toda a estrutura da formação da mecânica material desse plano do astral inferior, que está abaixo do Sol, onde o Sol passa a ser o engenheiro arquiteto dessa deformação desta formação de materialização que compôs a energia eletromagnética nesse segundo mundo material, que é o mundo animal. Essa roda zodiacal, como é chamado na astrologia, o zodíaco significa a roda animal, e o racional superior, dando continuidade a primeiro alfabeto, que é a mãe de todas as ciências do artifício, seja astronomia, parapsicologia, psicologia, mecânica celeste, tudo oriundo desse alfabeto natural astrológico. Por isso que nós somos porta-voz, somos centro astrológico, porque somos constituídos por 7, diria assim, planejadores do cosmo, do plano astrológico, que são 3 planejadores, 7 planejadores, oriundo exatamente da formação dessa energia mediadora consciente e racional, em união com a energia elétrico-magnética da planície racional, que foi constituída a formação da goma e da resina ao perder sua virtude, e que materializou para que pudéssemos ter a capacidade de vê-las. Vermos estes habitantes siderais, esses comodoros siderais, que são os planetas. Por isso que receberam o nome de planeta, que significa etimologicamente planejadores, que planejaram toda essa deformação na composição da formação dessas 7 partes, que daria constituição, a formação dos seres carbonizados, que éramos nós, aqueles que se extinguiram em cima do início da água e da terra, através do fogo emitido, do calor emitido, da força que acumulou esse engenheiro arquiteto, dono dessa deformação, o Sol,
que exatamente carbonizou ao emitir no processo de distanciamento que se afastava desse mundo superior. Ele foi esquentando até entrar em curto, né? E desse curto constituiu a formação do campo inferior elétrico e magnético, que é a composição da fecundação da formação deste mundo material em estado de condensação. E aí vamos tudo isso aprender dentro dos estudos da cultura racional, essa cultura transcendental que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar nem ofender e nem humilhar ponto de vista nenhum, mas botando tudo no seu devido canto, com a definição provada e comprovada com base e com lógica, por este ser superior racional, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado que teve o infinito amor no seu coração, a coragem na ação de vestir um corpo de animal sem ser animal. E por isso que ele é a plenitude da energia racional personificada e materializada em forma de matéria, que transmitiu todas as mensagens dessa escrituração de salvação e libertação, que é a cultura racional. E assim, nesta mensagem, ditada por ele, pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, provando o que ele disse na obra básica dos seus livros Universo e Desencanto, ele afirma: o engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Estes 7 arquitetos deram formação às 7 partes que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos. Quem são esses 7 arquitetos? Marte, planejador da ação, da materialização, da composição e fecundação da energia elétrica e magnética nesse corpo material, que seria animado pelo mesmo fluido, vibratoriamente, energeticamente, planejado pelo Netuno, que constituiu a formação desse campo espiritual, nos dando a intuição, que é intuir uma ação vibratoriamente, energeticamente, no nosso relógio, que é a nossa cabeça, através dessas 3 máquinas que foi materializada por esses 2 fluidos, na carbonização do corpo energético dos habitantes do mundo racional, e que constituiu esse corpo material sobre a harmonização das substâncias fluídicas que encontrava patenteado nas 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais, Vegetais. Essas 7 partes fluidicamente se harmonizam, se transformando elétrica e magneticamente no pingo d'água, que é o sêmen, que é oriundo do princípio da formação da água, gerado dessa planície racional, dessa energia racional, dessa inteligência que constituiu toda essa formação fluídica. E assim, com o planejamento desses habitantes do astral superior, esses Comodoro Sideral, Marte, a sua inteligência de ação, de materialização, na composição, para a evolução desses habitantes, trabalhando ele no processo de lapidação, essa lapidação processando essas transformações com auxílio do desenvolvimento dessas máquinas do chão, que foram criadas a imaginação e o pensamento, através do Comodoro Sideral Mercúrio, que é responsável pela razão da intelectualidade e inteligência desses livres pensadores que somos nós, que foram exatamente clareados e iluminados na força do amor natural, gerado dessa natureza que nos constitui e formou a planície racional, que é Vênus. Vênus, a deusa do amor, que aciona nessa nossa máquina, porque máquina significa, tem a função natural de fazer a transformação desses fluidos em uma energia a qual está exatamente processada na sua função originária. E esse planejador planejou o amor a querer despertar não só
o saber, o conhecimento que seria expandido por um outro Comodoro Sideral, Júpiter, que expandiu todo o conhecimento, dando o tirocínio a cada um de nós, a cada ser desses que o Racional Superior aqui fala, criou outros arquitetos que são os seres humanos, aqui na Terra, com as suas arquiteturas e suas engenharias. E assim fazemos, por isso que o Racional Superior mostra, nessa mesma lição, esses 7 personagens, que é Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, que é o dever, a responsabilidade, o trabalho, o karma, Júpiter, que é a expansão, o conhecimento, a expansão da religiosidade, a expansão do poder, da justiça, e Netuno, que é a expansão da intuição, da espiritualidade em busca da razão, e Plutão, que é aquele que transforma, é o senhor da morte, que criou essa mecânica de transformar um corpo, uma vida em outra, porque vida é eterna, não se acaba, se transformando em outro estado de vida, conforme o estado vibratório, mental, psicológico de cada ser. E assim, aí está exatamente a astrologia, que é o estudo desses 7 personagens dos astros, aí vem as estrelas que tem uma função de oxigenação dessas duas máquinas, imaginação e pensamento, através do seu pulsar, nos dá exatamente a formação, a claridade para sermos livres pensadores e se expandir com a regência desses outros seres. Mas chegamos lá e vamos exatamente por parte, como mostra o Racional Superior nessa nota. Por isso que o Racional Superior, na nota do responsável Manuel Jacinto Coelho a todos nós, a toda a humanidade, ele mostra e confirma em todos os livros da obra básica fundamental, que são os 21 livros que é a base da cultura racional para o desenvolvimento da nossa divina consciência. Por isso que quem estuda a cultura racional, ninguém sabe mais que ninguém, todos sabemos iguais por sermos racional, está tudo contido dentro de cada um de nós, todas as informações, todo o saber, por isso que ninguém sabe mais quando desenvolvemos o raciocínio, na persistência e obediência do estudo desses livros, Universo e Desencanto, passamos a ter conhecimento de si mesmo por estudar, por ser o estudo de si mesmo. Esse estudo de si mesmo nos dá a capacidade psicológica de conhecer o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. E assim, por isso é a razão de que cultura racional não tem professores, não tem mestre, não tem guru, não tem templo, não tem sinagoga, não tem núcleo, porque o núcleo da cultura racional é o interior, é o eu de cada ser. Por isso, quando a pessoa passa a conhecer o seu eu verdadeiramente, eis a razão das primeiras palavras ditadas pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o Racional Superior, quando naquele exato momento ele terminou a fase das experiências, das especulações, das expansões, para dar a definição do nosso ser, ao afirmar que a fase do espiritismo acabou, terminou, pois o mundo entrava numa nova era, a era do fogo. Quem estivesse com ele seria recuperado, protegido, amparado, mas os que não se integrassem a esta fase da natureza, que é a fase racional, essa fase linda, essa coisa linda, que é a fase do conhecimento de si mesmo, saber quem é, para saber viver em harmonia, em paz, então estaria por conta exatamente da fase que terminou, que era a fase de liquidação física, moral e financeira, como vemos atualmente o mundo inteiro. E assim ele notifica mais uma vez a humanidade ao mostrar: esta obra é fruto da imunização racional e nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo e do antes ser tudo o que era, como chegou a ser o que é pela degeneração e deformação da natureza. A natureza que aqui se refere a essa parte que nós, que era racional, pura e perfeita,
e que nós, antes de sermos o que somos, animais, que éramos habitantes do mundo racional, deformamos essa parte ao interagir uma força no processo de progredi-la por conta própria, por sermos livres e usarmos do livre-arbítrio, e que resultou no processo evolutivo desse campo, que formou esse campo eletromagnético, esse campo de fogo, e por isso terminou a fase, e tudo está pegando fogo, porque o eletromagnético é a fase do fogo. Então, não é um conhecimento extraído do saber humano deste mundo, e sim a verdade da verdade ditada pelo racional superior. Então aqui está bem claro quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho. Quem ditou o livro Universo do Desencanto, todo ditado, é ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é um aparelho biológico. Então o racional superior revestiu a sua essência, a sua personalidade nessa forma material que denominou aparelho racional, para esclarecer aos animais de origem racional, porque se o seu Manuel não fosse um habitante do mundo racional, se ele não raciocinasse, ele não teria essa capacidade de nos esclarecer a nossa origem verdadeira, de nos dizer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, para entendermos o porquê que aqui estamos e deixarmos de assim sermos seres variantes, pensadores, sofredores imortais, e voltarmos a sermos o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos e eterno no nosso mundo natural de origem, o mundo racional, o mundo de onde saímos. E assim ele continua, ditado pelo racional superior, entidade da planície racional. Por que planície racional? Do plano inicial que deu consequência a essa natureza inferior. Então ele veio diretamente que ele foi a força geradora e criadora desse plano inicial que nós, habitantes do mundo racional, deformamos e transformamos ela nesse campo eletromagnético, dessa bicharada, dessa roda zodiacal. Por isso que no início ele fala de uma forma bem simples, essa goma começou a empolar, então quando empolou, virou uma bola. Essa parte da planície, esse campo energético fluídico com a composição, e que deu essa formatação e estruturação de polar, de transformar numa bola achatada, foi o hélio, essa inteligência fluídica desse fluido do fogo, que é uma composição da energia racional gerada pela inteligência da planície racional, que é a natureza que deu consequência no seu rebaixamento vibratório a esse campo elétrico e magnético, e o magnético sendo o dono da vida, porque o magnético foi a transformação da energia racional da primeira eternidade, quando originou o primeiro fluido que compôs essa arca esférica, já estruturando a inteligência para a formatação e formação dessa arca esférica, que é a Terra, que foi o hidrogênio. Por isso que hidro significa goma, água, a etimologia, gênio, inteligência. Então a inteligência do mal, ou seja, a inteligência da matéria, que é o magnético, o ismo, que formou essa magia, matéria, essa força transformativa da magia, da ilusão, da fantasia. Tudo isso gerado por essa inteligência que sofreu um processo evolutivo de um regresso ao invés de um progresso evolutivo. Porque energia é uma força geradora de vida, criadora. E assim, Manuel Jacinto Coelho nos esclarece. Aí vem esta grande lição, que nessa lição está toda a revelação. Só esta lição aqui, para quem captar pelo menos 60% desta lição, ele tem tudo desvendado à sua frente, a sua formação e tudo, que é a lição dos fluidos. Os fluidos arquidoféricos é que dão a substância do ser humano, é que fazem a união da harmonia do ser humano. Você vê, você olha para certas pessoas, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, porque aquele fluido dele é de uma frequência degenerada,
que nós nos tornamos um aparelho receptor e transmissor formado e composto por essa formação eletromagnética, que a frequência não se harmoniza, não entra em harmonia, porque essa natureza é ritmo, harmonia e movimento. Então nós estamos em movimento porque é um processo fluídico, né? Então os fluidos das sementes da terra, que é exatamente a resina, teve um processo de várias formações desde o seu início, desde do primeiro degrau, quando saiu a resina ela foi sofrendo um processo de transformação, de formações, ela formou ali o elétron, depois formou o hélio, depois a resina formou o lítio compôs várias substâncias de sais minerais, esses sais minerais que exatamente deram essa propriedade quando o calor do foco de luz, que é o fogo, que se transformando na energia elétrica, do elétron já tomando a formação elétrica, esquentando ali aquele habitante que foi constituído as nossas virtudes, que hoje chamamos de sol. Então ele começou a derreter aquela goma, com a composição produzida pelo lítio, dos sais minerais, que era oriundo da queima das cinzas da resina, produziu os sais minerais que tornou-se grande parte da água que foi derretida desta goma e que formou os oceanos em formação de água salgada, que ali está uma composição tão grande de raridade dos sais minerais, tanto que existe dentro da medicina ortomolecular, quer dizer, você vê a natureza, esse Comodoro Sideral como o Mercúrio, planeta que planejou a intelectualidade, e que na expansão através de Júpiter encontraram exatamente, por isso está tudo em nós, com o centro astrológico. Então, ali o lítio que é constituído de 3 prótons, quer dizer, a essência das 3 forças, que a energia racional da planície racional que transformou as 2 energias eletromagnéticas. Então essas 2 forças se uniu no processo de junção com a essência da energia racional do habitante, e que se litigiou para dar a composição, tudo isso planejada por esses comodoros siderais, como é afirmado pelo racional superior na organicidade da descida da hierarquia da planície racional da natureza mãe, que constituiu toda essa deformação, que é a planície racional. Então você vê, em primeiro lugar, está aqui o astral superior, que é o campo mediador consciente e racional, que tudo planejou através dos seus habitantes, esses comodoros siderais, que são os planetas Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, senhor do tempo e do espaço, Júpiter, que é o senhor da expansão, Netuno, que é o senhor da intuição, da espiritualidade, do senso vibratório, energético, mental, psicológico, e Plutão, que é o comodoro sideral da força da transformação, do que chamamos morte. A morte, nada se acaba e tudo se transforma. Então a força de Plutão planejou todo esse mecanismo, toda essa mecânica transformativa dessa parte da natureza. Então tudo isso por uma inteligência da energia racional, essa energia pura, limpa e perfeita, que sofreu um rebaixamento vibratório durante essas 21 eternidades, que teve a descida e que agora está esclarecida por esse habitante superior do mundo racional, que é o superior racional, que teve o infinito amor, a bondade suprema e uma grande coragem de deslocar-se desse estratosférico de pureza e perfeição, atravessando essa triambosfera, saindo desse primeiro mundo, atravessando o segundo mundo, o astral superior, o terceiro mundo, o astral inferior, para se materializar como animal, bicho, aqui na Terra, aqui tomando a forma de matéria, de uma composição diferente da nossa, porque a aura do seu Manuel era completamente diferente da nossa, a constituição energética do seu DNA era totalmente diferente, porque a composição era somente a materialização da energia racional. Por essa razão, levou 3 dias, 3 noites para ele despertar desse mundo de ilusão e fantasia, que é o mundo da matéria. Por isso que no dia 30 de dezembro ele aqui chegou,
a 1h30. E após a sua chegada, nascido de um parto normal, nas mãos assim, privilegiada e beneficiada pelo merecimento que ela teve, Amélia Baiana, essa baiana que foi a parteira que recebeu a força da materialização e da condensação dessa energia em forma de um aparelho, e que ela sentiu vibrar na sua pineal e no seu aparelho, e que ela olhou para a Dona Rosa: seu filho é homem, Rosa, ele vem na missão de paz, de fazer união. Então ela sentiu a vibração daquele ser iluminado que naquele exato momento, 1h30, se manifestava em forma de matéria aqui na Terra, que era o superior racional. Mas só que durante 3 dias, 3 noites ele dormiu, porque ele tinha que se adaptar a essa estratosfera desse campo arquidoférico de energias enfraquecidas, degeneradas e poluídas, e por ele vibrar no estado de energia divina, suprema. Ele dormiu 3 dias e 3 noites. E no despertar na matéria, no dia 1º de janeiro de 1904, intuitivamente, os planejadores, Comodoro Sideral, Netuno, intuiu no inconsciente coletivo um reconhecimento desse dia 1º de janeiro como Dia Universal da Fraternidade, porque foi naquele exato momento que o grande ser iluminado, missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, despertou para esse mundo de ilusão e fantasia, para nos esclarecer através da missão que ele vinha trazendo, que era a escrituração de salvação e recuperação da humanidade e da natureza. Então, naquele momento, foi reconhecido o Dia Universal da Fraternidade. Por isso que esse dia é comemorado em 1º de janeiro, e com ela feito também uma corrida São Silvestre. Intuitivamente, muitos desconhecem o porquê, porque o por acaso não existe, tudo tem uma razão de ser, tem uma origem, diria assim, oculta. E como ele veio revelar todo o ocultismo, desvendar todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, e acabar com todo esse sofisma, foi que exatamente se revelou para a humanidade a razão do porquê essa data é o Dia Universal da Fraternidade, que é a fase que o raciocínio clareou o mundo inteiro, despertando para cumprir o seu dever, da sua missão de nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos, que foi confirmada esta fase, esta missão, no dia 4 de outubro de 1935, tudo tendo uma razão de ser desse acontecimento que foi exatamente gerado, proporcionado por uma razão. Então vamos dizer, você vê 30, por que 30? 30 é o 3, as 3 forças, as 3 energias que se estavam em junção aqui nesse processo de formação. O 0 representa o quê? A eternidade. Então a eternidade se manifestando nesse mundo de deformação no dia 30 de dezembro, porque dezembro 12, 1, tomando forma no campo dual eletromagnético para unir os 3 poderes de uma só força, que é a força da razão, a força racional. Por isso que o 3 tem dentro da numerologia, que é uma das, diria assim, das partículas do artifício transmitido por Mercúrio, esse Comodoro Sideral, e que foi expandida pelo Júpiter, que é exatamente o senhor da expansão do conhecimento, desenvolveu na temática dessa matéria, da formação desse mundo material eletromagnético, dessa condensação, o número 3, porque os números têm um poder oculto, uma força energética oculta, fluídica, gerada. Por isso que cada átomo na tabela periódica tem um número. Então, o hidrogênio é o número 1, porque foi a primeira propriedade originada exatamente na primeira degrau da deformação, da descida da parte racional, que a energia racional foi tomando a formação do magnético, e daí
o magnético foi criado no primeiro degrau para o segundo. No segundo degrau, ele já constituiu a formação do 2. O 2, que foi a resina, a goma, o hidrogênio formou o elétron. Próton significa a etimologia, primeiro. Segundo, a resina, que foi oriundo exatamente da força que ia dar o fogo, por isso que a resina suportou o calor, ela foi torrada, virou a cinza e gerou esses seres carbonários que somos nós. Por isso, na sexta eternidade foi formado o quê? O carbono. O carbono, como mostra o racional superior, deixa eu ver aqui, nessa lição dos fluidos, por isso que eu digo, nos fluidos ele diz assim, o carbonário que é a origem de vocês. Está, página 54. O carbonário que é a origem de vocês é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês. Então, o fluido do carbono foi a conclusão da transformação do eletromagnético, da subdivisão das multiplicações para formações dos seres que se extinguiram sobre o início da água e da terra, a resina que teve essa missão na sua inteligência de constituir toda essa estrutura desses fluidos arquidoféricos para criar essa arca esférica, que é a Arca de Noé. Esse é o Noé. Noé somos nós que criamos toda essa deformação, toda essa estruturação de composição de fogo criada por nós. Não foi Deus que criou o mundo, não. Fomos nós que criamos essa deformação degenerativa de imperfeições que passam em sucessivas degenerações polutivas e que estamos exatamente sofrendo as consequências. Por isso que na página 54 do primeiro volume, Universo dos Encantos, os fluidos, ele diz assim, o carbonário que é a origem de vocês é uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos, dessa substância que foi, por isso que é deformação, que foi tomando formações diferentes numa constituição de composição para fecundação e geração e reestruturação de dar um corpo artificialmente a esse ser que se extinguiu em cima do início da goma e da resina, que é a água, a terra, que formou o homem e a mulher, essa geração adâmica, que nós estamos aqui por termos sofrido a primeira morte. Foi a extinção, a primeira morte. A segunda morte é perdermos a nossa essência consciencial divina e ingressar no mundo inferior da irracionalidade plena. E correndo mais o que? Na 22ª segunda eternidade, 7 eternidades, que aí você multiplica por 26 mil anos. Esse habitante vai ficar aprisionado no campo do astral térreo, segurando um garfão com chifre e rabo, e dando formação a seres irracionais, que é a categoria B dessa deformação, dessa roda zodiacal, que é zodíaco significa roda animal, mas o racional superior usa de uma forma bem simples. A categoria a categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. Nós estamos na classe A e a outra está na classe B, e quem quiser descer é livre-arbítrio. Ele veio dar a ressurreição de toda a humanidade no terceiro dia, quando mataram o homem que veio trazer a luz do amor para nos preparar para receber o Consolador, e que foi assassinado, e nesse assassinato que promoveram contra aquele instrumento que trazia consigo a luz do amor, que era um jubiloso ser Jesus amado. Estou falando de Jesus não religioso, estou falando de Jesus histórico, este ser que marcou a história da civilização da humanidade, que marcou o AC e DC na história da civilização e da escrita. Então ele foi a operação alfa de resgate da bicharada aqui da terra, dessa arca esférica, dessa arca de Noé, que era nós. Mais uma vez, deles o Noé, matamos o instrumento de luz do amor. Só que ele é eterno. Então, ele anunciou, eu tenho que ir. Ele poderia ter dado
um simples movimento assim, e de dar o corretivo em todos aqueles escribas fariseus, aqueles judeus que, filhos de Judas, que o traíram, tá entendendo? E que o crucificaram matando, mas ele deu na sua morte, que foi assassinado numa cruz, crucificado, ele mostrou que a humanidade estava crucificada na matéria. Se você ficar em pé, abrir os braços, as pernas juntas, você vai ver que a matéria é uma cruz você deve levar, é o Calvário, é essa vida material, essa vida animal. Então, o Cristo, que é o sofrimento, a lapidação sofrida por aquele instrumento, o Cristo foi crucificado entre dois ladrões. O Cristo é o raciocínio, é o habitante do mundo racional. Eu e o Pai somos um só, porque o raciocínio é racional, o racional é o racional superior. Então, o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, está crucificado na matéria, no monte de Gólgota. Jesus histórico, não estou falando de Jesus religioso, histórico, que foi assassinado pelo sistema, pelo establishment romano, que 5 séculos depois, no Concílio de Nicéia, criaram o cristianismo, criaram a Igreja Católica Apostólica Romana, já exatamente por um peso de consciência, pelo erro que fizeram contra aquele instrumento de luz que veio exatamente nos preparar através do amor, nos domesticar e amansar com o amor, e que foi assassinado, traído, enganado. O erro que ele cometeu foi somente fazer o bem, ensinar o bem e o amor à humanidade, e que incomodou aqueles senhores feudais do sistema romano que dominava tudo, e que, como Herodes, com outros tantos do poder, escribas, fariseus, aqueles sacerdotes materialistas, tá entendendo? Eles se sentiram incomodados, exatamente, quando ele disse: fazer do teu corpo o teu templo, como diz na nota o racional superior. Na nota ele diz assim: por ser um centro astrológico, que teria que encontrar em si mesmo a imunização racional, encontrar em si mesmo a essência de Deus, que é o raciocínio, que é o habitante do mundo racional, que foi crucificado entre dois ladrões, o mau ladrão, que é o magnético, que é a escuridão do nosso ser, do nosso interior, e o bom ladrão é o elétrico, o hemisfério direito, que é a luz artificial, transitória e passageira, o bem passageiro, então bom ladrão. Então, a essência e a razão está crucificada, e o pensamento, a imaginação, que gera a vaidade e que rouba o direito da razão do ser humano raciocinar para se conhecer e se libertar, e ressuscitar para a sua vida verdadeira de ser racional, assim como ele vem divergindo do que é natural, criando sempre, expandindo o artificial. Como ele não aceitava o alfabeto, o primeiro alfabeto natural, que a natureza divina, o astral superior, nos deu, que foi o alfabeto de astrologia, que é através da astrologia, que é a mãe de todas as ciências, do artifício, a astronomia. A astronomia é filha mais velha da astrologia. A astrofísica, a astrobotânica, a ecologia, toda gia aí, é a essência da magia, que é o magnético, essa força eletromagnética que criou toda essa magia material da matéria, o mal da Terra, e que faz com que, através do artifício, que a essência do magnetismo é o ismo ligado ao ego, forma o egoísmo forma a vaidade. Então, vaidoso, o idoso acha que é eterno e quer se apegar a tudo e se torna materialista por não se conhecer, não saber quem é. Então chegou o momento dele se conhecer. Nós somos carbonário, como diz o racional superior. O carbonário é a origem de vocês. É uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês, que são consequência dos fluidos. A sombra, essa entrelinha aqui diz muita coisa para quem busca raciocinar e entender. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido, e o fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Quem são os seres orgânicos?
é aquelas substâncias fluídicas que se harmonizam fluidicamente, que dá formação a esse corpo que nós somos carbonário, que somos a sombra deles. E eles são a sombra do antes de ser. Olha a grandeza, aqui a riqueza que o raciocínio superior coloca aqui para quem está estudando. Estudo, quer dizer, é estudo. E o tudo está dentro de cada um de nós, no raciocínio. Por isso que dentro da cultura nacional ninguém é mais que ninguém. Ninguém sabe mais que ninguém, que somos todos iguais, somos todos de uma origem só. Uns têm uma atenção maior, devido ao seu grau de transformação, de lapidação e evolução, que vai descobrindo, mas com o tempo todos chegam no mesmo canto, porque somos todos de uma origem só. Deus é um só, o Pai é um só. Não existe dois Deus, não existe. Tudo foi criado pelo pensamento, pela imaginação, para gerar a divisão, a separação e a lapidação. Então, aqui ele segue. Os seres orgânicos, que somos nós, os seres orgânicos, são a sombra do antes do ser. Que era o antes do ser? Eram os racionais que se extinguiram em cima do início da água e da terra, que deram formação aos seres orgânicos, que são as 7 partes. Que nós somos a sombra deles, somos o carbonário, o carbono, por isso que o carbono, você vê, é no 6º degrau da formação do carbono, aí que surge exatamente as 3 máquinas, daí surge a gagueira, os olhos começam a se abrir, isso é uma longa eternidade, na 6ª eternidade da formação. Quem estudar ali as eternidades vai ver que o carbono é o magnético carbonizado, quer dizer, a resina é a matéria que foi queimada, torrada, virou cinza, e que, olha só, como o seu Manuel é tão mestre divino superior, que ele botou tudo isso de uma forma bem clara, bem simples ali. A resina queimou, virou cinza, e quando a água entrou, chocou, e tudo que choca gera vida. A vida formou os micróbios gerou os vírus, então o corpo de energia se extinguiu, deu causa à identidade do animal racional. Está tudo explícito de uma forma bem clara e simples. Não existe, não tem necessidade a pessoa ir para a universidade, para ir para o laboratório, fazer essas pesquisas. Então, é isso que mexe com a vaidade do pensador. Diz, pô, como é que pode? Eu passei quase a minha vida toda preso dentro do laboratório, buscando a origem da vida. Aí chega esse senhor, de uma forma bem simples, num português bem popular, ao alcance até de crianças, ele mostra toda a origem da formação do ser, do mundo e do universo de uma forma bem didática, bem clara e bem simples. Olha a grandeza da cultura racional. Por isso que ela é uma cultura transcendental, porque ela transcende a todas as expectativas da imaginação e do pensamento. Por isso que ele diz na nota e nos notifica que esse não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim ditado por um habitante de um mundo superior. Esse habitante que se personificou naquele que nós chamamos de Manuel Jacinto Coelho. Manuel significa o quê? Deus no meio de nós, que é o raciocínio. O raciocínio está bem no meio, bem no centro, na parte central, no monte de Gólgota, na caveira, em cima. Conhecido exatamente como a coroa divina. Outros já chamam Buda, corpo búdico. Por que o corpo búdico? Então Buda não era a pessoa, era exatamente o raciocínio, era o habitante do mundo racional. Porque Siddhartha Gautama, criador dessa religião recebida de Júpiter e Netuno, ele apenas sentiu a sensação do habitante do mundo racional, que era o raciocínio, a pineal, abrir como uma flor de 1000 pétalas. E aí ele entrou naquele êxtase que ele achou-se que estava no estado búdico, de paz, de harmonia, de tranquilidade. Era a energia mediadora consciente e racional manifestando-se na sua consciência, mostrando-se, dando uma amostra grátis do que é a imunização racional. Olha só a beleza e a grandeza da cultura racional. Que beleza, que grandeza divinal é esse conhecimento que está na escrituração racional, que é a imunização racional transmitida pelo divino ser, que é o raciocínio superior a todo o raciocínio do universo,
o mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho. Então, Manuel é Deus no meio de nós. Então, quando o seu habitante desperta, aí você já sente. Jacinto. O que é jacinto? Jacinto é uma pedra preciosa que foi formada por esses fluidos da planície racional, que reúne dentro da sua composição fluídica carbonária todos os fluidos, que são os 21, unidos numa só força, numa só pedra litigiada, que possui todas as cores ali contidas nessa pedra de jacinto. Jacinto, esta força, essa energia, essa composição fluídica originária da energia racional, da planície racional da natureza. O coelho é um animal dentro dessa roda zodiacal que simbolicamente representa a passagem de uma vida para outra. Por isso que vem a história da Páscoa. Olha o pensamento, a imaginação planejado por Mercúrio. Aí vem a Páscoa, passagem. Então, qual é a passagem que vamos fazer no terceiro milênio? É a ressurreição, deixando de ser animal racional, passando para aparelho racional, uma passagem, de aparelho racional para o grau de supremacia racional, outra passagem. Então, é o coelho. Então, quando você desenvolve o seu raciocínio, você sente a energia divina e sente estar com ele, com essa força maior dentro de si. Por isso que quem raciocina é senhor de si mesmo, porque o raciocínio é o Deus vivo dentro de cada um de nós. Por isso que nós somos seres carbonários, o carbono, somos seres magnetizados e quimicamente, diria assim, materialmente, esse carbono que somos nós é o único elemento, nós somos o único elemento que na nossa composição está reunido todas as substâncias arquidosféricas, todos os fluidos, porque nós somos de uma constituição racional, a energia racional. E por isso que o carbono, dentro da química, quem estuda a química, isso eu estou dando esse toque para os químicos, que você acha que a cultura não é para mim, não sei o quê. Então, não é para os estudantes que eu estou falando, porque os estudantes têm o mesmo conhecimento que eu tenho. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Todos que estão lendo e relendo, estudando, com respeito, com obediência, persistência, tudo isso que eu estou dizendo, eles sabem. Dentro da forma dele, no grau dele, do jeito dele. Mas aqueles que não conhecem a cultura racional, acham que a cultura, isso não é para mim, não. Quer dizer, a idade passa, ele passa sem se conhecer, sem saber quem ele é, por ignorar aquilo que era de mais precioso na vida, que é a cultura racional. Porque todos, quer queira, quer não, vão ter que aprender o que é a cultura racional, que é a cultura do terceiro milênio. Assim como nós aprendemos a andar, a falar, a respirar, a cantar, vamos aprender o que é cultura racional, porque é a cultura natural da natureza do terceiro milênio. Então, quer queira, quer não, todos vão ter que ler. Primeiro o Brasil, primeiro alguns que estão mais lapidados, mais preparados, mais amadurecidos, aqueles vaidosos que ainda estão sob o domínio da vaidade, o tempo passa e ele vai se perdendo do egoísmo de si mesmo, por viver sem se conhecer, por se tornar exatamente esse carbono, esse ser queimado, carbonário, porque o irmão de cor, chamado preto, o irmão preto, o micróbio dele que compôs a formação, que revestiu a essência divina dele, foi mais queimado por ele estar numa região mais próxima, mais quente geograficamente, perto do foco de luz, que no início da composição da queima da resina, e quando houve a extinção dos primitivos corpos em cima da água e da terra, então aquele que estava mais próximo, dentro geograficamente e climaticamente, receberam uma queima maior na composição quando o lítio litigiou, materializou e condensou as energias, e o berílio, que foi a forma, o berço da formação dos seres racionais, foram queimados a formação da composição do seu corpo microbiano. Os vírus e microvírus foram mais queimados e deram constituição à formação exatamente da pele, através do hormônio que sofreu uma maior frequência energética, fluídica,
desse foco de luz, que é o engenheiro arquiteto que promoveu. Então, por isso que o 3, que houve essa materialização da composição, da formação do corpo, através desse fluido arquidoférico que formou-se em lítio, o lítio que formou o berílio que deu o berço para a estruturação da formação. Por isso que o racional superior, ele mostra, aqui, vamos aqui, interessante, aqui a continuação, porque é um animal racional, o princípio da formação do ser humano. E assim, a vida foi constituída, destinada, que aparenta tudo ser, na verdade, e a vida nada é. Que nada é esse? O eletromagnético que compôs o lítio a um nada. Foi se transformando, se multiplicando, rebaixando, enfraquecendo a energia racional da planície, da natureza. Formou, através da goma, que formou a água, essa composição H2O, né? Os fluidos, e a resina, o carbono, carbonário ali, o lítio, o berílio, o boro, né? Então é por isso que o racional superior ele não vai usar esse termo, aí ele usa. E assim a vida foi constituída, destinada, que aparenta tudo ser, e na verdade a vida nada é. Nada é por ser um ser de matéria em decomposição, pelas ordens normais e naturais da decomposição de todo organismo da matéria. Por quê? É fluido. O fluido ele vai tomando outras formações. No que vai tomando outras formações, ele vai se decompondo. E por isso é uma deformação. Ele vai tomando outras formações. Olha o termo, a semântica dada pelo racional superior, a grandeza do seu Manuel Jacinto Coelho. E muitos dominados pela inconsciência, que é o magnetismo, o ismo, que domina o inconsciente, consciente do indivíduo. Por isso que o racional, essas três máquinas têm o inconsciente, consciente, o inconsciente variante e o inconsciente consciente. Aí tem o consciente inconsciente, tem o consciente variante e o consciente consciente que chega à razão. Isso é um processo de evolução. Por isso há essa diferenciação e essas de interpretações diferentes de quem está estudando a razão. E por isso que tem que ler e reler muito para sentir a essência racional, trabalhar a máquina da imaginação, o inconsciente, e esse inconsciente chegar à rendição da razão. Então muitos ainda estão dominados pelo inconsciente, e o inconsciente não quer se render. E a pessoa, não vou mais ler isso não, é muito besta, não, estou cansado de ler. A outra já tem sono. Então cada um tem uma frequência diferente nessa grande batalha, nessa grande luta, promovida por Marte. Esse Comodoro Celeste planejou toda essa ação nessas três máquinas para alcançarmos a libertação e conseguirmos a nossa ressurreição, que é ressurgir para a nossa vida verdadeira e termos a nossa salvação. A salvação é pela ação da obediência, da persistência, para chegarmos à consciência, estarmos com essa ciência divina que foi trazida pelo verdadeiro Deus, o racional superior, que é o supremo raciocínio do universo. E assim ele diz: e muitos dominados pela inconsciência que cega e não deixa perceber que a sua própria existência faz da vida o que a vida não é. Aí a pessoa, magneticamente, a essência do magnetismo ligada ao ego, ele se ilude, aí entra na ilusão vem as fantasias, aí ele se planeja, eu sou isso, aí ele se vê o que não é, julgando pelas aparências ser aquilo que não é. Olha a grandeza, a finura do ditado desse divino ser iluminado, missionário da pureza, Manuel Jacinto Coelho. Então a gente tem que estar muito atento, sentir cada palavra dessa no nosso âmago, para que o raciocínio desperte e que o nosso magnético se renda, porque nós somos carbonários, somos cinza, por isso que não somos nada. Quem do pó vieste, aí vem a história, quem do pó vieste, ao pó voltarás. Por quê? Porque vemos da resina. A resina foi queimada. Essa resina
cósmica que com calor torrou, virou cinza e que constituiu dessa cinza um carbono. Esse carbono manifestou-se assim, materializando na máquina do pensamento, da imaginação e do raciocínio, constituindo a formação desse corpo. Por isso que o carbono é um elemento capaz de formar muitos compostos. Você vê o carbono, você escreve no carbono, quem trabalha no escritório escreve no carbono, então contendo uma cadeia de forças fluídicas, energéticas. Essas forças, esses fluidos, é apenas átomos derivada do rebaixamento da composição do elétrico e magnético, da água e da terra, da goma e da resina. Tudo é interagido com a força do Sol, que é a fonte, o engenheiro arquiteto dessa transformação. Então, nesta formação aí da sexta eternidade do carbono, quando foi carbonizado, que formou o magnético, magnetizado, materializado, a máquina da imaginação, e que passamos a uma eternidade, a começar a abrir os olhos, e no que começar a abrir os olhos, começamos a ter a visão, aí começamos a querer falar, se comunicar. Então, o magnético é o dono da vida. Então, ele tem que se render. Então, a essência divina do magnético já está rendida. É por isso que ele não quer mais ser chamado de magnético, ele quer ser chamado de ser racional. Mas o magnético, cada um de nós, que fomos os pivôs, o nó que demos, fomos exatamente deformar essa parte, o Noé foi esse, criar essa arca esférica que navega nesse grande oceano do universo, de fluidos, de energia. Então, só que aquela força, aquele comando que me comanda, pode não estar querendo se render. E por isso permaneço ainda com aquele defeito, com aquela resistência, relutando contra, não, isso aqui eu não vou fazer isso não. Não, eu sou contra o retiro, não sou a favor do retiro. Isso é relutar contra a luz, a força, a sabedoria, o reinado de Deus, o reinado do dono do conhecimento. Tá entendendo? É o magnético da pessoa, não é o magnético em essência natural, é o magnético da composição carbonária, da formação do ser que criou, constituiu, devido à temperatura ambiental e climática e geográfica que ele vive. Tudo isso, nós somos o que? Um instrumento. Somos constituídos por essas 7 partes, por essas 7 composições. E esse carbono deu essa formação alotrópicas, poderia dizer, que essa formação da alotrópica, eu digo assim, que aloprou esse ser, subdividindo ele em três partes, em três ponteiros, que é a imaginação. Então aloprou, a imaginação alopra muita gente, tá entendendo? Então o magnético embrutece, então a essência do magnético é o ismo ligado ao ego, forma o egoísmo, a pessoa se torna materialista, aí a pessoa, fulana é minha mulher, aí ela não é de ninguém, se não é minha, não é de ninguém, mata a mulher, quer dizer, aloprado pelo magnetismo brutal do selvagem, do monstro que está dentro de si, dessa forma alotrópica que constituiu essa força, diria assim, esse carbono, essa queima, esse grafite, grafitou na inconsciência dele esse estado, evitando que ele se torne um diamante. Por isso que nós somos cristal embrutecido. Então nosso dever é a lapidação para nos tornar um diamante, para resplandecer a luz natural, verdadeira, divinal, que é o raciocínio. O raciocínio é o diamante, que foi exatamente cristalizado, materializado na célula pineal. O grafite, o grafeno do carbono magnético formou a imaginação, mas a imaginação teve um processo de apuração durante 7 eternidades, que é o primeiro milênio, onde criamos a temática da vida, a matemática, criamos os números, foi criada a geometria, quer dizer, aquele meio, que é a Terra, medindo aquele campo vibracional que nós estamos, que cada número tem a sua força. Então, o 3 simboliza simplesmente a síntese dessa experiência
desses experimentos que nós nascemos do chão, no processo de evolução, por isso que falamos assim, do espiritualismo, do espiritismo, das experiências, das especulações, desse mundo espiritual, que é o mundo das experiências. Por isso que o Racional Superior, no dia 4 de outubro de 1935, ele disse, terminou a fase do espiritismo, acabou a fase das experiências, dos experimentos, porque essa fórmula chegou a sua conclusão definitiva no dia 4, com a chegada dele aqui já tinha terminado. Ele deu mais 32 anos para 33, um tempo para que todos se adaptassem à fase do terceiro milênio, para receber a confirmação através da cultura natural da natureza e poder se integrar à fase do terceiro milênio. Por isso que ele editou logo de início 4 primeiros livros intitulado Obras-Primas Francisco de Assis, Universo e Desencanto. Porque o Universo e Desencanto é cultura racional. Obras-primas, porque eram as obras primeiras da confirmação da fase racional, alertando e comunicando ao comando-chefe dessa composição inferior, que é a Terra, que é o 4. O 4 é esse processo de espaço terrestre, aonde está o fogo, que é o sangue que corre nas nossas veias, a água que transformou-se em fogo, quer dizer, a goma, penetrou a cinza que queimou, estava o fogo, né? E aí, veja só, por que o boro é uma das substâncias da erupção do vulcão, que esse vulcão está dentro de cada um de nós, é a composição arquidoférica, constitucional da nossa deformação. Você vê o nó que demos, né, na saída e não atendemos ao chamado superior racional. Demos um nó tão grande que criamos essa arca esférica, que é a Terra, que está navegando em busca do porto seguro, que é a volta ao mundo racional, o mundo de onde viemos. Então o 3, por isso que é os 3 poderes, as 3 forças, as 3 energias, a energia racional, a energia elétrica e magnética, que constituiu toda essa multiplicidade. A unidade é a origem da dualidade, a dualidade gerou a multiplicidade. Então aí, essa é a fórmula para a criação dessa deformação, que criou essa base, o 4, que foi o espaço terrestre, pela resina da goma, que a goma derreteu, virou água, que quando penetrou, as partes não sólidas submergiram, as sólidas permaneceram, aqui fixaram, as que litigiaram, através desse fluido arquidoférico que fixou essa, que nós chamamos de continente. Essa é a constituição formativa, degenerativa, para exatamente estruturar a evolução dos habitantes, para poder voltar, conhecer exatamente os 3 mundos: o mundo de onde veio, que é o mundo racional, o mundo que ele poderia ter exatamente respeitado e recebido as orientações da astrologia, que é o astral superior, e esse mundo inferior do astral inferior, que é o mundo das lapidações, do fogo, da transformação. Então, fogo, ar, terra e água. Então essa é a base. Por isso que os primeiros livros, da obras-prima, as obras primeiras de Francisco de Assis, quem Francisco de Assis, que é o pai da bicharada, que estava falando ali, Senhor Manuel, pai da bicharada. Então ele não queria dizer, eu sou o pai de você, o pai da bicharada. Então ele se identificou como Francisco de Assis, de uma forma bem suave. Então, editou os 4 primeiros livros. Esses 4 primeiros livros, os 2 primeiros livros deram base, estrutura à física quântica. Quem estudar a física quântica vai entender se ele ler os 2 primeiros livros da obras-prima Francisco de Assis. Está toda a estrutura quântica ali, energética, fluídica, atômica, ali dentro da obras-prima. Então, aí ele aguardou, ele iniciou em 1935, então, 4 de outubro de 1935. Essa data tem um significado, tem uma força fluídica energética. 4, que é a base da formação desses carbonários que somos nós, que revestiu a essência da vida, que não é nada, e que aí formou exatamente. Então o 4, ele é a base que deu o tempo, deu o espaço, dentro da força do éter, né? Que é o fogo e o elétrico magnético, que acompanhou. Então, outubro 4, então ele uniu, então foi rendido já. Outubro, por que outubro?
Porque ele não foi em dezembro, o dia que ele nasceu? Porque outubro, ele tem um significado, uma força energética universal, o 8. O 8 é o símbolo do Logos. Então o Logos, dentro da cultura racional, está desvendado. Não existe mais mistérios de Logos dentro da cultura racional. Foi desmistificado. Essas duas energias que criou todo esse nó que nos deu, o Noé, através das filosofias, das doutrinas, das religiões, que nos preparou, nos amadureceu, nos evoluiu. Então, a cultura racional vamos dizer, a base, o 4. O 4 é a base. Arte, filosofia, religião e ciência. O ápice da pirâmide, para chegar ao auge, o ápice da pirâmide da subida, que chegamos na base, no final. Então agora temos que voltar, por isso que é o 3. O 3 é a pirâmide, formada as três forças, as três energias. O ápice é a energia racional, a base da pirâmide forma o que é o eletromagnético, que formou o quadrado, que é a arte, a filosofia e as religiões e a ciência espiritualista e científica, como também filosófica, na apuração. Mas tudo isso com o objetivo de chegar ao ápice da pirâmide, que é a religação com o alto, que é a cultura racional, o conhecimento de união, de concórdia e definição de tudo e de todos, da nossa situação aqui, nesse plano transitório, que está esclarecido, para deixarmos de ser seres carbonários e voltarmos a ser seres racionais, perfeito, em forma de corpo de energia racional. Então o 8, ele tem essa representação gráfica, diria assim, das duas energias, a elétrica e magnética, a união das duas, a junção das duas, formando uma só, que é a energia racional da planície racional, a energia natural. Então por isso que esse símbolo do 8 é o símbolo do amor eterno, universal, é o símbolo do caduceu de Mercúrio. Mercúrio é a inteligência da razão, da intelectualidade, da cura, do poder da cura. Por isso que o caduceu de Mercúrio é o símbolo da medicina, porque representa exatamente essas duas serpentes interlaçando, uma engolindo a outra, que é a energia elétrica e magnética, que a energia magnética deu origem à elétrica, e a elétrica aperfeiçoa e apurou a magnética, para a evolução, para o encontro com a razão, que é a energia racional, de onde ela veio, de onde se originou, e deu essa formação do 8 entrelaçado nessa configuração, diria assim, simbólica, simbolizando assim o equilíbrio, a cura dinâmica entre essas duas forças, essas duas energias, restaurando o equilíbrio. Isso que é a cultura racional, a fase racional é a fase de recuperação, da restauração do equilíbrio de toda a humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio. Vixe, o assunto está tão grande, tão rico que, vamos continuar essa que ainda está na sexta, não sai do sexto, né? O sexto simboliza, na verdade, o equilíbrio, a união do espírito com a matéria. É essa formação carbonária, amanhã, da sexta eternidade, do sexto degrau da descida. Então amanhã eu continuo, já que está passando mais de uma hora, né? Salve, salve, meu nobre, querido amigo, compositor, cantor de Deus, Nelson Ferreira, grande guerreiro da luz, do amor, no cântico da verdade, né, Nelson Ferreira? E Dalícia Grepp, salve, salve. Nelson Filho, salve, meu amigo, irmão. Salve, salve todos que nos acompanham. De ver aqui quem está conosco aqui. Eu já vi aqui o Nelson Ferreira, esse vozeirão de ouro da fase racional. Carmen Bright, sempre conosco. Grato aí pelas suas palavras, Carminha. Lindo demais a história do nosso mestre, né? É isso mesmo, Carmen. O nosso mestre é o divino ser iluminado, que na sua humildade vestiu o corpo de animal sem ser animal, né? Para nos iluminar também, né? Salve, salve, José Matias, grato pela sua participação aqui conosco e pelas suas palavras aqui, ok? José Matias, salve a todos, né? Aurenita, nossa também companheira aí permanente, Carmen Bright, salve, Aurenita,
Elizabeth Neves, por onde é que anda a Elizabeth Neves, minha amiga, ela sempre compartilha também meus vídeos. Obrigado, viu, Elizabeth, que você assistiu o vídeo. Eu sei que você deve estar muito ocupado porque você não está aqui conosco. Elizabeth Neves, Lucinete, salve. Carmen, salve meu amigo irmão. Cláudio Sampaio, um bom dia para você também, Carminha. Obrigado, Carminha. Obrigado a todos que nos acompanharam. Valéria Sampaio, professora Berenice, Nelson Ferreira. O assunto hoje foi rico, né? Quer dizer, 1 hora e 30 minutos eu pensei em chegar pelo menos no 9º degrau e ainda não sair do 6º, né? Por isso que levou uma longa eternidade para a formação dos corpos, para o desenvolvimento desses corpos da imaginação, né? Através da visão, da comunicação, da audição. E por isso que ainda não sai, não é efeito sem causa, né? O por acaso não existe, porque existe uma causa por nós desconhecida. Então vamos ficando por aqui, meus irmãos, minhas irmãs, grato pelas vossas atenções e vamos, né? Vamos embora que atrás vem gente aí querendo se desenvolver também, né? Participar aí. Salve, salve, luz, paz e amor a todos.